gente está falando de expectativa. E eu quero falar com você desse tema aqui, ó. Experimentar a cura e viver em saúde. Experimentar a cura. Deus chamou a gente para experimentar a cura e viver em saúde. Deus chamou a gente, eu estava morto, você também, antes de conhecer Jesus, certo? Amém? E aí Ele chamou a gente para quê? Para experimentar a vida e agora andar na vida plena, na vida eterna. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, Ele nos deu vida, mas agora Ele quer que a gente viva essa vida. Não é o que eu faço para Deus, mas como eu vivo para Deus. É isso que faz toda a diferença. Então, algumas coisas que eu preciso saber sobre experimentar a cura e viver em saúde. E é importante, é interessante isso, porque a gente está num momento, às vezes, dentro de um movimento, de uma atmosfera, em que a cura é estabelecida. As pessoas recebem cura. Mas aí vão lá para fora, eu e você somos assediados por pensamentos, assediados por situações, assediados por questões que vêm para tentar arrancar essa semente que é colocada no nosso coração. Você conhece a parábola do semeador? O semeador ele veio e jogou sementes, mas tinham diversos tipos de solo. Um que tinha lá cheio de espinhos, outro eram pedras, e ele vai revelando quais são esses tipos de solos. E muitas vezes uma pessoa, ela ouve a palavra, quem gera fé é a palavra. Não é orando que você recebe fé, você já sabe disso aqui. É ouvindo a palavra. Então, eu tenho que estar sempre alimentado, ligado na palavra, porque um ferro de passar roupa, se você tira ele da tomada, o que acontece? Ele vai esfriar. Ele vai servir para passar uma peça de roupa, 2, 3, mas daqui a pouco não serve mais. Ele continua sendo um ferro, continua tendo um propósito, mesma coisa, mas ele não realiza o propósito porque ele está fora da tomada. Da mesma forma é a gente, eu venho para um ambiente, qual a expectativa? Quando você se aproxima de um Deus que se revelou para você como Deus de cura, a tua expectativa é o quê? É ser curado. Mas eu tenho que ter essa revelação de um Deus que cura, para eu experimentar a cura. Uma vez experimentada a cura, agora o que é o passo? É viver em saúde. Mais do que curar, Deus quer que a gente ande em saúde. Amém? Deus quer que você ande em saúde, eu ande em saúde. Mas eu sou tentado a olhar para outras situações, porque a gente foi muito bem educado ao longo da nossa vida a viver pelos sentidos físicos, não é assim? Tato, audição, olfato, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto. E a palavra de Deus diz que eu e você, nós já fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Amém? Eu já fui sarado, eu já fui curado. Eu já fui curado. Falar igual Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou falar, eu sei que vocês também foram, mas eu fui curado. Você pode dar essa declaração? Eu fui curado. Eu sou curado. E agora? Agora é andar em saúde. Agora é cuidar do que Ele me deu. Porque a gente tem que cuidar daquilo que a gente recebe. Amém? Pronto, Ele me deu saúde, agora eu cuido da saúde. Isso faz parte. Mas eu fui curado. Eu tenho saúde. Ah, Wellington, não acontece nada com você? A minha saúde pode ser atacada, mas ela é atacada e derrotada. A doença vem, ou uma enfermidade vem, ataca a sua saúde, não é isso, Marco? E aí, quando ela ataca a sua saúde, o que você faz? Você tem armas para isso, você tem declarações para isso, você tem ferramentas para isso, para fazer o quê? Cortar toda a arma forjada pelo inimigo, quebrar isso, e ela volta, vai embora, vai para outro lugar qualquer, vai para o inferno. Porque é de lá que vem doença. Doença não vem da parte de Deus. Algumas convicções que têm que estar resolvidas no nosso coração. Eu vou me apresentar diante do Senhor. Eu estou na presença do Senhor perpetuamente. Qual a expectativa que eu tenho diante de Deus? É cura. Então é essa expectativa que eu vou nutrir. Eu vou andar em saúde. Eu vou experimentar a cura e vou viver em saúde. Agora, para viver em saúde, esse outro passo, depende de uma renovação diária, de uma mentalidade, conforme a palavra de Deus. Para eu poder resistir em fé. Porque aqui, eu estou no ambiente, eu percebi, eu fui curado. Daqui a pouco vai ter um que vai olhar, Wellington, seu olho está meio amarelo, né? Já pensou? Aí eu vou para o espelho e corro desesperado. Até ontem eu estava dizendo fui curado, daqui a pouco eu estou com medo de ter voltado. Não, meu olho não é amarelo, não. Mas está amarelo, tá bom, mas eu sou curado. Uma vez a moça falou para mim que eu estava amarelo. Eu falei, eu sou amarelo, moça.
Ela falou isso para mim, não, você está amarelo. Eu falei, eu sou amarelo. Pronto. Daqui a pouco mudo de cor. Está tudo bem. Desse jeito. Você fala o que quiser de mim, gente. Falaram o que de Jesus? Falaram o que de Jesus? E quando a gente dá a declaração, o que está em jogo não é o meu nome. Eu não produzo cura, você também não. É no nome de Jesus. É o nome de Jesus que está na mesa, é o nome dele. É a palavra dele. O que eu preciso, nós precisamos, é assim, o quanto eu creio, é declarar a partir de um coração que está crendo. Wellington, vão te chamar de xiita, que chamem de xiita. Porque o xiita está disposto a dar vida pela crença dele, eu estou disposto a dar minha vida pela minha crença. Um cara que põe uma bomba no corpo e se explode, ele crê naquilo ali, ele está crendo, uma fé genuína, erradamente genuína, mas é uma fé, ele está crendo. E eu estou disposto a entregar a minha vida por aquilo que eu digo que eu creio? Ou, vamos até o fim? Vamos até acabar a plataforma? Para depois continuar voando? Amém? É isso aí. E aí algumas coisas, eu vou trazer 2 pontos hoje, que a gente precisa nessa jornada. Primeiro, a revelação de quem Deus é, o caráter de Deus. E o caráter de alguém está totalmente, diretamente ligado à palavra dele. Se eu não creio no caráter, no bom caráter de uma pessoa, eu não vou confiar na palavra dela. Amém? Tá certo? Concordamos? Se uma pessoa é um mau caráter, você confia na palavra que ele te dá? Não. Mas se uma pessoa, você sabe que ela é um bom caráter, que ela tem um caráter firme, o que ela diz para você, você confia? E Deus? Eu preciso entender e ter a revelação. É revelação, não é só saber. Saber é muito pouco para o tempo que a gente está vivendo, pessoal. Saber sobre fé é uma coisa. Viver a fé, viver em fé é outra coisa. Eu preciso saber de fé. Mas para viver em fé é outra coisa, é outro passo. Uma coisa é eu saber que Jesus é Senhor, outra coisa é o quanto isso está enraizado no meu coração, a ponto de eu dizer assim, eu ouvi a voz dele. E aí, uma vez que eu entendo que ele é Senhor, eu não tenho outra opção a obedecer. Ou então ele não é Senhor. Não para mim. Não dá para eu dizer Senhor, Senhor e não obedecer. Jesus falou isso. Vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem. E que negócio é esse? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem, não fazem o que eu mando. Então não é assim, não há senhorio. Passou o tempo da gente dizer que ouviu a voz de Deus, mas está indo para outro lugar diferente, e continuar chamando de Deus, amém? Passou o tempo, porque Deus está aqui, e Ele quer a manifestação dEle em nós, mas a manifestação dEle em nós e através de nós está diretamente ligada ao quanto eu guardo a palavra dEle. Aquele que tem, você conhece, não conhece? Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E aí? Manifestação. Manifestação de Deus está ligada ao quanto a gente dá crédito à palavra dele. Manifestação de Deus está ligada ao quanto a gente dá crédito à palavra dele. O quanto a gente vive pela palavra dele. O quanto a gente tem de revelação do caráter dele. Deus vela por sua palavra. Se ele disse, é. Se ele disser que essa parede é branca, você vai dizer que ela é que cor? Branca. Alguém lá fora vai entrar e falar, vocês estão malucos, essa parede não é branca, essa parede é cinza. Cinza, que seja. É cinza. Vocês são malucos, todo mundo está vendo que é cinza, mas a gente vai dizer, a gente não anda pelo que está vendo, a gente anda pelo que crê, a partir da palavra dele. É branca. Ponto. Ponto. Olha o que Deus diz. Aí abre a tua Bíblia lá em Jeremias. Eu quero ler alguns trechos, a partir do versículo 4, alguns versículos. Eu coloquei esse aí como referência. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em outras versões eu velo para que se cumpra. Se Deus falou alguma coisa com você, se você tem isso no teu coração, só descansa e segue em frente. Qualquer outra coisa que você fizer vai parecer descrédito com a palavra dele. Ele já falou comigo? Então descanso.
mas eu sou tentado a outras coisas, a isso. Descansa na palavra dele, procura a palavra dele, se envolve com a palavra dele. Não dá mais tempo para perder tempo, não. Diz assim, versículo 4, Jeremias 1, 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Olha, Jeremias não é melhor do que eu nem que você, tá bom? Deus não tem filho preferido. Então, se coloque no lugar dele. Assim como Jeremias ouviu essa palavra de Deus, eu e você estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, ele disse, a mim veio a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse, Marquinhos, antes que eu te formasse, Wellington, antes que eu te formasse, Cláudia, no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ai, Senhor, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E aí o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Deus estava dando uma palavra para Jeremias, amém? Essa palavra Ele está dando para mim e para você. Ele já pôs esse poder, essa autoridade que foi dada para Jeremias, também é dada à igreja de Cristo, também é dada para mim e para você. É o Espírito Santo habitando em mim e você. Quando Jesus fala, vocês vão impor as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Já foi dada a autoridade ou não foi? Versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que você está vendo, Jeremias? E respondi, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, é o texto que está aqui, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é fiel à sua palavra, gente. Deus é fiel à sua palavra. É isso que a gente tem que ter em mente. Deus não mente. Se Ele falou algo, Ele cumpre. Se Ele falou algo. O que eu e você, a gente precisa estar atento e perceber é o seguinte, é a direção do Espírito Santo. É saber, porque muitas vezes, eu ouvi alguma coisa, eu ouvi de Deus falar comigo, mas está alinhado com a palavra. Eu não vou saber se a voz que eu estou ouvindo, a gente vai perceber. E é uma intimidade com o Espírito Santo para saber se a direção é realmente do Espírito Santo ou é outra voz. Se não é a voz minha mesmo, de um desejo meu, tirar toda a humanidade para deixar o Espírito Santo conduzir. Está no tempo da gente amadurecer e deixar o Espírito Santo conduzir. Mas para saber a voz que falou comigo, a voz do Espírito Santo sempre vai concordar com a palavra, porque Ele é a palavra. E Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Eu botei alguns versículos aí, que diz assim, 2 Timóteo 2,11. Aí você pode acompanhar comigo na tua Bíblia. 2 Timóteo 2,11 diz assim, essa palavra é digna de confiança. Qual é a palavra? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele também, reinaremos. Deus tem uma promessa para mim e para você de reinar com Ele. Para reinar, Ele quer que os filhos andem em saúde. Para reinar com Ele, Ele quer que os filhos andem com um sorriso no rosto. Para reinar com Ele, Ele quer que filhos saudáveis. Deus gerou filhos saudáveis. Deus gerou filhos saudáveis. Eu sou saudável. E toda palavra dita, ela é provada. A gente é provado naquilo que a gente está. Eu subo aqui, pastor Marcos também, todos que sobem aqui com muito temor. A gente é provado. Estou pregando de cura. Estou falando sobre cura. Eu sou provado nessa área. Estou falando de prosperidade, eu sou provado nessa área. Você está crendo sobre cura, hoje você vai ser provado nessa área, mas vai ser aprovado. E se a tua saúde ela for testada, ela vai ser testada e vai ser aprovada. A tua fé vai ser testada e vai ser aprovada.
É a vontade de Deus que a gente seja curado, e nós já experimentamos a cura, e a partir de agora a gente viva em saúde, fazendo a nossa parte, porque Deus já fez a dele, amém? E a Bíblia fala, se somos infiéis, Deus permanece o quê? Fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. O que está escrito em Isaías, lá, 53? Versículo 4. Que Ele levou sobre si as enfermidades, as dores. Mas como é que começa o primeiro versículo? Quem creu na nossa pregação, ou seja, na palavra de Deus, no caráter de Deus, porque a palavra, ela mostra o caráter de uma pessoa. Quando Deus fala assim, eu sou o Senhor que te cura, eu sou Jeová Rafá, Ele está colocando o nome dele em jogo. Meu sobrenome é cura. O meu sobrenome é cura. Meu sobrenome é saúde. Meu sobrenome é paz. Meu sobrenome é alegria. Meu sobrenome é sustento. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter a revelação de quem Deus é, do caráter de Deus. Eu não posso achar, nem pensar, não tem isso na palavra, nada na palavra me diz que qualquer enfermidade vem da parte de Deus. A vontade de Deus é que eu ande em saúde. Como é que eu vou combater? Como é que você vai combater uma doença? Como é que vai combater uma enfermidade se há dúvidas de que a vontade de Deus é curar? Como é que eu vou mandar repreender uma enfermidade? Eu te repreendo em nome de Jesus, se tem uma sombra de dúvida no meu coração de que é a vontade de Deus que eu seja curado. Porque fé é a certeza das coisas que estão vendo. Amém? Não. Daquilo que não se vê, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Se eu puder ver, eu não preciso crer. Amém? Então, mas Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. É o que diz a palavra. Então, a primeira coisa é crer no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu vou olhar para uma situação que aparece para mim e falar assim, mas eu sei que Deus é bom. Deus é bom e Ele me sustenta. Deus é bom e Ele me cura. E Ele me cura por quê? Porque Ele me ama antes de qualquer coisa. A gente também tem que sair de um outro lugar, que é achar que o que eu vou receber de Deus é porque eu fiz algo. A salvação que nós recebemos do Pai, a gente fez o que para receber? Só fez o quê? Creu. A gente creu e foi salvo. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Está escrito tu e a tua casa. Então começa a declarar que a tua casa também será salva. Pegar as palavras de Deus e não desperdiçar nada do que Ele falou. Não deixar nada para fora. É como se a gente pegasse um testamento, olhasse tudo que tem ali para mim, para nós. Eu não vou deixar nada do lado de fora. Tudo é meu direito, tudo é meu direito. Então eu quero. Você está diante de um advogado que lê um testamento e fala para você assim, você tem direito àqueles 3 carros que estão lá na garagem do endereço tal. Você tem direito àquela fazenda. Alguém deu amém aí, hein? Você tem direito àquela casa de praia, você tem, olha outro amém, o pessoal está se empolgando, hein? Aí você tem direito àquela conta, essas contas aqui, uma lista de contas, você tem direito àquela outra casa, aquele outro carro, aí você fala para o advogado assim, mas essa casa de praia aqui eu não quero não, pode deixar de fora, esses 3 carros aqui eu quero só um, você vai fazer isso? É tudo teu, é direito teu, então por que não usufruir? Saúde é direito teu. Ensino na palavra é direito teu, o Espírito Santo, ele nos ensina, está escrito, ele nos ensina, eu preciso aprender, então peça ao Espírito Santo, mas eu não vou aprender se eu não fizer esse movimento aqui, pegar a Bíblia, abrir, Wellington, mas não é sempre que eu estou com vontade de ler, começa a fazer algumas coisas sem vontade, Espírito Santo, me ajuda. Pedro e João subiam ao templo para uma oração da hora 9. Espírito Santo, me ajuda. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Vai fazendo. Sabe por quê? Vai primeiro pela consciência de que quando você lê, Deus está falando com você. Com o tempo, a gente amadurecendo, a gente vai achando prazer naquilo que está fazendo, não vai fazendo porque tem que fazer, mas pelo prazer de encontrar alguém e conversar com alguém, e deixar essa pessoa falar com a gente.
A gente não é curado se não é alimentado pela palavra. A gente não anda em saúde se não é alimentado pela palavra. Amém? Então, o caráter de Deus está na palavra dele. Salmo 107, 20, diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e nos livrou daquilo que era mortal, nos livrou da morte nessa versão. Se ele enviou a palavra, o caráter dele está na palavra, então ele enviou a sua palavra e nos curou. Se estiver diante de uma enfermidade, está aí uma ferramenta. Eu sei que o Senhor enviou a sua palavra, e a palavra é Jesus, ele é o verbo vivo que se manifestou, e ele me curou e me livrou da morte. Eu sei, eu não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Começa a declarar isso, começa a declarar a palavra, começa a se alimentar da palavra. Eu trouxe aqui, a gente tem no nosso Instagram, lá está disponível lá versículos, tem mais de 100 versículos sobre cura. Eu acho que, para ser mais específico, tem 102, que a Lud tinha deixado lá, para a gente ter ferramentas. O que Deus pensa a respeito de cura? O que Deus pensa? O que está escrito lá? Por exemplo, no Salmo 91, 10. O que está escrito? Alguém pode abrir aí, Salmo 91, 10. Se a gente tem uma arma, gente, se a gente está numa batalha, tem uma batalha, vale a tua saúde, então a arma está aqui, Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, versículo 11, dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. É para pegar isso e trazer para a primeira pessoa, nenhum mal me sucederá, nenhum mal me sucederá. Praga alguma vai chegar à minha tenda. Praga, você não tem direito de chegar à minha tenda. Você não tem espaço aqui, porque essa tenda aqui, essa casa, esse lugar pertence ao Senhor. Foi entregue ao Senhor, o Espírito Santo é dono da minha casa. E a gente vai batalhando, vai guerreando. Guerreando com o quê? Qual que é a arma que você tem? A palavra. Ela é a tua espada, usa a espada. Aos seus anjos dará ordens a meu respeito. O Senhor, está escrito que o Senhor dá ordem a anjos para me guardar. E em todos os meus caminhos, Senhor, eu estou invocando a tua palavra. Qual a expectativa que eu tenho diante de uma palavra dessa? Depende da revelação que eu tenho do caráter de Deus, o quanto isso está aceso em mim. É Deus falando, e Ele falou que dá ordem aos anjos dEle para me guardar em todos os meus caminhos. Então, qual a expectativa que eu tenho quando eu olho, eu estou diante de uma situação, e eu estou falando de enfermidade? Qual é a expectativa que eu tenho quando eu estou diante de uma enfermidade e quando eu estou diante de Deus, a enfermidade tem que sumir? Eu não vou dizer para Deus, Deus, eu não aceito isso. Isso não, isso é infantil. Porque Deus já vai olhar para mim e dizer assim, eu também não, filhão, eu também não aceito isso, tanto que eu entreguei Jesus, e Ele já carregou essa doença aí nas costas. Pelas pisaduras dele você já foi sarado, agora é contigo, eu estou te dando uma ferramenta chamada palavra, para gerar fé no teu coração, e você viver por ela, experimentar a vida. Deus não está de acordo com a doença, então não é com Ele que eu tenho que brigar. Não existe esse negócio de DR com Deus, estou discutindo, brigando com Deus, você não tem chance com Deus. A ideia é assim, a gente é filho dele, Ele está do nosso lado, Ele enviou o ajudador, Ele dá ordem aos anjos para nos guardarem, nos protegerem, então eu tenho tudo comigo, você tem tudo com você. Quero despertar isso no teu coração nessa manhã, você tem tudo com você. A partir de tudo que você tem, qual a expectativa que a gente vai gerar agora? A expectativa é a melhor de todas. É que a enfermidade não vai parar diante de mim, ela vai embora. Se ela veio por um caminho, ela vai arrumar 7 para ir embora. Nenhuma arma forjada contra mim, contra você vai prosperar. Essa palavra é o caráter de Deus. Podem dizer o que quiserem, Wellington, você está dizendo isso, você está falando aquilo, podem falar o que quiser, eu sei que é que meu Deus falou. Mas qual a revelação que eu tenho do caráter do meu Deus? Ele fala assim, segue, eu sigo. Ele fala, vai, eu vou. Agora, se ele fala, vai, eu não vou, vamos viver pela palavra, amém? Aleluia. Tiago, olha só, 1,17, caráter de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem
não há nem sombra de variação, está na sua versão, talvez, que não muda como sombras inconstantes. Nosso Deus não muda, o que Ele falou está falado. Glória a Deus. Você sabe por que não tem nada escrito do diabo? O diabo não tem Bíblia, não. Porque ele é mentiroso, ele vai escrever um negócio. Só escreve quem garante a palavra. Não é assim? Por isso que Deus deixou a palavra escrita. Está lá. Quantos anos está essa palavra aqui? Ela não muda nada. Ai daquele que botar um pontinho a mais aqui. Porque está alterando o que disse Deus. A palavra de Deus não muda, gente. O diabo não escreve porque ele é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Agora, qual a revelação que eu tenho dele em relação ao caráter dele para mim? É o caráter de Deus. Ah, aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano isso. Para de olhar para o lado. Para de olhar para a grama do vizinho. Olha para Cristo. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para a palavra. Eu lembro que eu estava numa das aulas da Atos, muitos anos atrás, e tinha foi na aula de cura. Eu estava com uma amiga, e assim que começou a aula, a gente tinha notícia já de um pastor que tinha falecido, e aí a pessoa falou assim, essa amiga falou assim, e o fulano de tal, e o pastor tal? Então ele não tinha fé? Poxa, na hora eu falei assim, olha, ele está falando da palavra, não da experiência dos outros. Cada um é seu cada um, eu não vou julgar o outro, eu não vou entrar nesse caminho de julgar. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma revelação, mas a palavra é uma só. Cada solo é um solo, mas a semente é a mesma. A gente recebeu a boa semente. Amém? Então, eu não vou... Que experiência eu estou tendo com Deus? É baseado no que alguém me disse? Acabou esse tempo. É baseado no que eu vi acontecer? Acabou esse tempo. Ou é baseado na palavra de Deus? Baseado no que está escrito, no que eu leio e que eu peço ao Espírito Santo para me revelar. E a gente precisa ter sinceridade nisso. Porque acontecem muitas coisas ou situações que às vezes a gente está submetido, mas é realmente porque não fui eu, não sou eu que estou, eu sempre procuro achar e entendo que falta em mim, a falta é em mim. A palavra é uma e é verdadeira. Então, será que eu que estou buscando como devia? Será que eu estou andando como devia? Será que eu estou tendo uma vida com Deus como eu deveria? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero fechar qualquer brecha. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Que brechas eu estou deixando? Que brechas foram abertas para vazar aquilo que o Senhor já derramou sobre nós? Eu recebi vida, eu recebi saúde, você também. Não pode ter brecha para vazar. Não estou falando de legalidade, as pessoas às vezes acham legalidade. Não, eu estou falando de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, de dar bom dia para Deus, de conversar com Deus sobre absolutamente qualquer coisa, de fazer declarações certas, ou até ficar quieto quando não tem a declaração certa, mas se alimentar para depois sair a declaração certa. Porque às vezes as pessoas estão tomando posse de doença. Fala assim, a minha diabetes, a minha pressão alta, a minha enxaqueca, até faz carinho se der bobeira, né? Assim? Não, porque eu tenho uma... E aí se encosta do lado de alguém para falar daquilo que está... Se encosta, depois encontra com outro, aí começa a falar daquele problema que está passando. Aí depois se encontra com outro e fala do problema que está passando. Ah, eu orei, já orei, tá? Então por que eu vou ficar falando do problema e não vou falar da bênção? Se já orou, por que você não agora não sai contando a bênção? Para a gente se questionar. Já orei. Marquinhos faz isso, né? Às vezes as pessoas vêm pedir oração, ele ora, vou orar uma vez só, ele fala isso, né, Marquinhos? Orar uma vez só. Porque se a gente orar aqui, depois se for pedir oração para outro, você vai estar invalidando essa oração. Tá bom? Não é isso, Marco? Gente, por causa da expectativa, a palavra hoje é expectativa. A palavra hoje é expectativa. Qual a expectativa que você tem depois que fala com Deus sobre algo? Qual a expectativa? Se é curado? Então, tá bom. Então, a próxima conversa vai ser sobre a cura. Vai ser sobre a expectativa. Uma criança que pede um brinquedo para o pai no final do ano, quando ela conversa com outro coleguinha, o que ela fala? Fala sobre o quê? Sobre a expectativa dela. Pô, meu pai vai me dar uma bicicleta no final do ano, que eu pedi para ele vai me dar uma bicicleta. Aí depois vai para a escola, o que ele fala?
Meu pai vai me dar uma bicicleta no final do ano. É mesmo? Como é que vai ser? Eu pedi para ele azul, assim, que tem não sei o quê, tal, vai falar os detalhes. A expectativa dele, o ano todo, ele vai falar com o quê? Sobre o quê com os colegas? Sobre a bicicleta. Porque ele pediu uma bicicleta para o pai. Ele sabe que o pai vai fazer tudo para dar a bicicleta para ele. Não é assim? Exatamente assim. A expectativa. Expectativa. Se eu falo com alguém que cumpre o que diz, se eu falo com alguém que é poderoso para cumprir, e ele cumpre cada promessa que fez, só me sobrou, e glória a Deus por isso, a expectativa de algo que vai acontecer e eu vou receber aquilo. E eu estou falando de cura e saúde. Alimenta a expectativa de cura no teu corpo, no teu coração, na tua mente. Se esvazie. Creia no caráter. Crer no caráter de Deus é crer na palavra. Então, quando a palavra diz assim, perdoa, ele está te dando um remédio. Ô, Hérito, mas é perdoar, Hérito, você vai falar de novo em perdão? É, porque sem perdão não tem relacionamento com Deus. Então, se esvazie. Amém? Deus tem filho favorito? Não. Então, porque aconteceu isso com fulano, comigo não acontece. Ou aconteceu isso, então pode acontecer comigo também. Esquece isso. Tenha o seu relacionamento com Deus. Tenha o seu relacionamento. Deus não tem filho favorito, mas quem tem mais de um filho, sabe que cada filho é de um jeito. Não é assim? Cada filho é de um jeito, tem uma personalidade, e a gente tem um relacionamento próprio com cada filho. Eu tenho 2. Tem coisa que eu vou falar para um, e eles estão em idades diferentes, ainda tem isso. Tem coisa que eu posso conversar com um e não posso conversar com o outro, ainda, porque são idades diferentes, maturidades diferentes, visões diferentes. E quem disse que essa história, né, a filha é tudo igual, no caso da gente, pai natural, mãe natural, né? A gente foi criado no mesmo ambiente. Nada, eu era um ontem, hoje eu sou outra pessoa, você também. Então, ninguém tem a mesma criação. Ninguém tem. Mas Deus não tem filho favorito. O que ele falou para Jeremias vale para você. Ó, eu estou te dando poder para você falar às nações, para você estabelecer coisas. Eu estou te dando poder para estabelecer, para dizer abre e abre, para dizer cai e caia. Deus estava empoderando Jeremias. Da mesma forma, Jesus também nos empoderou. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu poder para orar e estabelecer cura, para falar e estabelecer cura. Ele nos deu poder para profetizar e trazer à existência coisas que ainda não são vistas. Amém? Isso aí, ele não tem filho favorito. Deus te ama tanto quanto ama quem? Você. Deus te ama e me ama tanto quanto ama. Vou melhorar isso. Tanto quanto ele ama Jesus Cristo. Que isso, Wellington? Se não fosse isso, ele não teria dado o filho para morrer em nosso favor, para que nós fôssemos feitos filhos de novo. Faz sentido para você? Você vale o preço que alguém está disposto a pagar. E o preço foi a vida de Jesus Cristo. Romanos, olha só, para com Deus não há acepção de pessoas. Então, a nossa oração não é, Senhor, você fez com a Chiquinha, faz comigo também. A nossa oração é baseada na palavra. Senhor, a tua palavra está escrita, na tua palavra está escrito que o Senhor é o meu refúgio, e eu estou fazendo do Senhor o meu refúgio. Eu declaro agora, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, eu faço da tua presença a minha morada. Nenhum mal me sucederá, porque está escrito. Praga alguma chegará à minha tenda, porque está escrito. O Senhor disse que dá ordem aos seus anjos, a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. A tua palavra diz que os seus anjos são ministros, ministradores, daqueles que herdarão a salvação. Esse é o meu caso, porque eu sou herdeiro da salvação. E começa a declarar a palavra. Aleluia. A gente cantou isso aqui. Há um nome, não há nome igual ao nome de Jesus. Jesus, não é assim? Está num negócio, você vai cair, você fala, qual é a sua reação? Jesus, é isso mesmo, tem que ser essa reação. Diante de uma situação, é o nome de Jesus. Clama Jesus, porque o nome dele tem toda a autoridade, e a gente recebeu autorização para usar o nome de Jesus. Os demônios, eles vão embora através de quê? De um comando baseado em uma autoridade que está onde?
No nome de Jesus, não é assim, Marcinho? Ó, eu te mando embora na autoridade do prefeito. Não. Eu te mando embora na autoridade do governador. Não. É na autoridade do nome? Em nome de Jesus, vai embora agora. E vou te dizer, enfermidade, combata uma enfermidade como quem combate um demônio. Repreenda no nome de Jesus, porque a enfermidade não foi enviada por Deus, não faz parte do caráter dele. Então, o primeiro passo já está estabelecido no meu coração. Eu conheço o caráter do meu pai, eu sei que meu pai jamais colocaria doença em mim, eu sei que meu pai é contra a doença, eu sei que meu pai, ele cumpre aquilo que ele diz, ele vela por sua palavra, então agora eu sei que ele é por mim. Então, se ele é por mim, quem será contra mim? Eu vou agir como Jesus agiu. Como é que Jesus agiu diante de cada uma das enfermidades? Ele repreendeu, ele curou. Então, você... Aleluia. Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou, falando da autoridade de Jesus, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, não é isso? Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a segunda coisa, a primeira que eu falei sobre a revelação do caráter do Pai, não foi isso? Uma vez que eu conheço o caráter do meu pai, e você também conhece o caráter do seu pai, você gera o quê? Uma expectativa. Já pediu a sua bicicleta do Natal? Já? Peça a sua bicicleta. Eu estou falando assim, desse jeito, mas é isso. Peça a sua bicicleta. Você recebeu no final do ano, no início do ano, um cartão para colocar coisas ali, geradas por uma expectativa baseada na palavra dele. Você recebeu um cartão para você colocar coisas ali para testificarem do poder e, mais ainda, do amor de Deus por você. Jesus cura porque Ele ama. Agora, uma coisa é curar, outra coisa é andar em saúde. E andar em saúde faz parte também de uma vida com Ele. Uma vida com Ele. Então, qual é a tua expectativa? Ora, a fé é a certeza. Certeza gera expectativa de coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. Se você espera já a cura, então dá um sorriso. Se você espera a cura, e aliás, eu vou te fazer um convite, assim, esse sorriso, que seja uma oferta já de adoração e de gratidão a Deus. Não é nem o sorriso porque não está sentindo ainda, é o sorriso porque está crendo. Ofereça um sorriso como oferta de adoração. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelado, e a gente está falando de revelação, a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque está escrito, justo viverá pela fé. Você é justo, eu também, então a gente vive pela fé, por aquilo que a gente está crendo, não que está vendo. Revelação não pode ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Se eu não sei que meu Deus é bom, eu vou ter dúvidas quando acontecer alguma coisa. Se eu não sei que Deus não coloca a enfermidade, eu vou ter dúvida. E aí eu vou entrar numa falácia qualquer do inimigo, do inferno, de que Deus está te testando. Deus não está me testando nada. Deus quer que Deus ama ensinar, e Ele ama ensinar assim, a gente sentado, ouvindo a palavra com saúde, depois indo para casa praticando a palavra, para que o nome dele seja exaltado. Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Uma vez que eu conheço meu Deus, sei a vontade dele, agora eu vou ficar na expectativa do cumprimento. E a gente precisa deixar isso forte no coração. Eu tenho certeza. Tem algumas coisas, gente, que eu tenho convicção no meu coração. Não vou me abalar. Tem pessoas, parentes meus, você tem, por exemplo, alguém que você declara e tem declarado, você deseja que seja salvo na sua família. Deus não vai trabalhar só com desejo. Onde é que está a sua fé e a sua declaração? Desejo é muito pouco. Eu desejo é muito pouco. Agora, e a minha fé, e a minha declaração, e a minha confiança nisso? Ponto. E a cura? Eu desejo ser curado. Todo mundo deseja ser curado. Agora, Deus não vai trabalhar com desejo, nem com uma necessidade minha. Ele vai trabalhar com o quê? Com uma palavra crida no coração, uma palavra conforme a palavra dele. A palavra dele estabelecida é a que se cumpre. O mundo todo precisa de salvação. Quem é salvo? Aqueles que creem na palavra dele.
O mundo todo precisa. Todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Não é isso? Marcos, aí a gente já vai terminar já, mas eu quero fazer algumas declarações daqui a pouquinho com você. Em Marcos, está falando dessa moça, abre lá, Marcos 5, 27. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra para nós. Eu sou curado. Eu declaro cura nessa manhã, eu declaro cura aqui no nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus restauração de saúde, saúde plena, para a gente viver o teu propósito, Senhor, o teu propósito. Nós anunciamos aqui, declaramos que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, e aquilo que for dito é aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai seguir. A gente se dobra à tua vontade, a gente abre mão das nossas vontades, a gente abre mão, mas não na carne, mas a gente quer encontrar e vai encontrar sempre esse lugar de prazer, onde a gente quer te agradar por causa de um relacionamento, e a gente fica alegre, em nome de Jesus. Aleluia. Lá no capítulo 5, no versículo, antes, se a gente for olhar, no versículo 21, Jairo estava lá. Versículo 21 diz, quando Jesus voltou do barco, uma grande multidão afluiu para ele, e no versículo 22 diz que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E aí ele viu, vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, olha, a minha filhinha está à morte, está muito doente, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Qual que era a expectativa desse moço? Que a filha dele fosse restaurada, curada. Impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Impõe as mãos, você já foi salvo. O passo seguinte a você salvo é você ter vida e viver essa vida. Olha só o que ele fala, para que ela seja salva e viverá. Eu e você recebemos vida, e vida para a gente viver. Amém? E aí depois, no versículo 24, Jesus foi ter com ele. Versículo 24 ainda fala assim, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos. De repente é teu caso. Tendo despendido tudo quanto possuía. Satanás, a Bíblia fala, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas essa enfermidade que vem do inferno, tinha vindo e tinha roubado aquilo que a mulher possuía. Sabe, a doença rouba recursos. Seu dinheiro não foi suado, trabalhado e ganho para você gastar com remédio. Isso é uma declaração para fazer. Meu dinheiro, minhas sementes não foram feitas para ser gastas em remédio. É para a minha saúde, é para o meu benefício, é para eu viver, para eu me alegrar, para eu abençoar outros, para abençoar minha família. Satanás não vai roubar aquilo que é teu. Amém? Não pode, essa é a nossa declaração de fé. Versículo 6, ela continua, tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ela ia pior. Versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, ela fez o quê? Ela chegou aos ouvidos dela. O que chegou aos ouvidos dela? Olha, Jesus cura. O que ela ouviu foi isso. Olha, Jesus cura. Ó, Jesus cura. O que ela ouviu foi o que Naamã ouviu daquela menina também. Conhece a história de Naamã? Ó, a menina que estava lá, cativa, falou, se ele soubesse que tem profeta lá em Israel, seria curado. Ele ouviu dizer que Deus cura. Ela ouviu falar de Jesus. E o que ela fez? Ela veio por trás dele, mas antes ela falava assim, a Bíblia fala, tem um outro relato lá em Lucas, que fala, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Enquanto ela caminhava, aquela mulher se meteu na frente, a cena aqui era de Jairo, mas ela se meteu, ela intrujona, né? Ela não viu obstáculos, gente. Ela não viu obstáculos. Imagina a dificuldade daquela mulher. Tinha uma multidão, e essa mulher é uma mulher que estava enferma. Ela ainda tinha que enfrentar preconceito. Ela tinha que enfrentar dificuldade por ser uma mulher adoentada.
Mas se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou curada. E ela falava com ela mesma. O que você está falando com você? O que você tem falado com você? O que eu falo comigo e que a gente tem que falar com a gente mesmo é: eu tenho o Espírito Santo, já foi gerada vida em mim. A enfermidade não tem legalidade no meu corpo. Eu sou curado no nome de Jesus. Eu fui curado no nome de Jesus. Eu tenho saúde, eu tenho vida, porque o Espírito Santo é Espírito de vida e habita em mim. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Não me seguirão, me seguem. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. É muito poderoso isso. Eu sou habitado, você é habitado pelo Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus também vivifica o meu corpo mortal. As declarações, a declaração daquela mulher: se eu tocar nas vestes, e ela tocou nas vestes. Aí Marcos 5:28 fala: se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. Se eu só tocar, se ela só tocou e ficou curada, que dirá a gente que é habitado pelo Espírito Santo? É para eu apresentar essa palavra para o próprio Pai. Pai, a tua palavra aqui, aquela mulher, e a tua palavra diz que você não tem filhos preferidos. E já agradece pela tua saúde. Já agradece pelo ar que você respira. Sabe? Vamos encerrar aqui essa reunião. Eu preciso ter revelação do caráter do meu Pai. Eu costumo dizer que Deus, ele tem sido muito mal apresentado. Muito mal apresentado. Muita gente tem uma visão equivocada de Deus, porque olha para situações que viram, que aconteceu com fulano, que aconteceu com meu vizinho, aconteceu com um parente. Mas eu, sinceramente, eu vou olhar para a minha vida, eu vou falar de mim. A revelação que eu tenho hoje da palavra de Deus, não é a que eu tinha há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu já tenho recebido. Você tem recebido palavra. A gente já aprendeu que Deus não põe doença. A gente já aprendeu que Deus cumpre, está escrito, Ele vela por sua palavra. Faz parte do caráter dele, a palavra dele é Ele. A palavra dele é Ele. Vamos ficar de fé? Depois você vai lá no Instagram, de repente você ainda não foi, ó, tem mais de 100 declarações aqui, ó. Fora os livros que a gente indica, Jesus aquele que cura, Cristo aquele que cura. A gente tem que aprender a fazer declarações certas. Declarações certas. Salmo 103, versículo 3, eu estou pegando aqui da lista, aqui, ó. Bendize a minha alma ao Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí o versículo 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Atos, capítulo 10, versículo 38. Porque Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente tem recebido essa revelação. A questão é o que a gente vai fazer com a revelação que a gente tem recebido. O que a gente vai fazer? Eu sou curado. Olha, você passa alguma dificuldade? Cada um de nós. Cada um de nós. Agora a questão é, o que eu faço diante das situações que se apresentam para mim? É isso que vai fazer diferença. A minha atitude diante do que está se apresentando para mim. Se apresentou uma falta, você já sabe que eu vou falar o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Situação, nada me faltará. Senhor, está escrito, é a tua palavra, você é meu Pai. E você tem uma aliança comigo, a gente tem uma aliança em Cristo. Nada me falta. Obrigado, porque a tua palavra diz que você está sempre comigo. Obrigado, nada me falta. Começa a dar voz às coisas. Começa a trazer a realidade. O que está no teu coração? Você já consegue se ver? Sim, se é uma enfermidade no teu corpo, começa a se ver, se imagina. Se imagina, não daquele jeito enfermo, mas você ali com plena saúde. Se imagina um problema no joelho, se imagina andando, se imagina correndo.
Assim como você se imaginar, vai ser. E declara isso. E declara. E declara. Põe aí, tem umas declarações, confissão de fé. Põe aí, por favor. A gente vai fazer algumas declarações. Porque, não existe fé sem uma confissão dela. Eu creio, não sei o que, eu creio. Mas se a minha vida diz outra coisa, se as minhas atitudes falam outra coisa, então eu tenho que ver. Se a fé que eu digo que tenho na palavra, se ela não muda as minhas palavras, se ela não muda as minhas atitudes, eu tenho que rever alguma coisa. Porque a gente vive por uma crença, o justo viverá pela fé. Se o que sai da minha boca é diferente da palavra de Deus, eu já falei isso aqui outro dia, eu estou mentindo. Uma vez estava conversando com uma pessoa, e ela falou um negócio, e eu parei, eu falei assim, você se ouviu? Você se ouviu? Aí ele falou, não, então tá, eu vou repetir o que você falou isso aqui. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz? É exatamente o oposto do que você está falando. Quem está mentindo? É verdade o que você está falando? Uma pessoa que diz assim, eu não me perdoo. Cara, que soberba é essa? Como é que eu não me perdoo se Jesus me perdoou? Eu não sou maior do que meu Senhor. Então se perdoe. Tenha paciência com você mesmo também. Vai para o espelho. Eu tenho paciência. Você é um menino bonito. Você é criação de Deus. Vamos chegar lá. Fala com o espelho isso. Vamos chegar lá e chegar bem. Aí fala com o espelho assim, eu viverei, não morrerei, contarei as obras do meu Deus. Fala para o espelho isso. Treina isso, pregador. Treina para o espelho. Vai para o espelho e fala assim, você é curado em nome de Jesus. Você tem saúde plena, da planta dos pés à cabeça. Treina com o espelho. Você vai sair treinado, você vai sair para a rua e vai fazer a mesma coisa. Vai para o espelho e fala, como você é bonito, hein? Criação de Deus, feita com carinho, para andar em saúde. Fala com o espelho isso. Eu te amo, hein? Fala com o espelho isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar. Certo? Vamos fazer as declarações. Vamos lá? Está escrito. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Salmo 118, 17. Você está em casa também, faz aí. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Se vem uma notícia de morte, lança isso aí, apresenta a palavra. Não morrerei. Salmo 118, 17. Salmo 118, 17. Não morrerei, eu me nego a morrer. Eu vou viver e vou contar as obras para Deus. Mas eu não vou viver por viver, eu vou viver por um propósito, que é anunciar as obras de Deus. A gente está aqui para cumprir um propósito, gente. É importante a gente entender isso. Existe um propósito, porque a eternidade já chegou para nós. Sinceramente, viver mais um dia ou menos um dia assim, naturalmente, né? Eu tenho 48, revelei minha idade. Tenho 48, tá bom. Se eu vou chegar aos 50, 60, 80, 90 ou 100, não é isso que vai fazer diferença na eternidade. O que vai fazer diferença é eu cumprir um propósito estabelecido por Deus. Porque vida eu já tenho. Ver Deus é o meu sonho. Ver Jesus é o meu sonho, gente. Morrer do ponto de vista natural, isso aí é ficha. Isso é ficha. Porque para a gente não tem morte. A gente não crê na palavra de Jesus? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, pronto, eu já tenho vida. Ainda que eu morra, que eu saia desse corpo, mas vida eu já tenho. A questão é, eu vou cumprir o meu propósito? Vou. Que é anunciar, contar as obras do meu Deus. Eu tenho um propósito de adorar a Deus, de louvar a Deus com a minha vida. Wellington, mas eu vou viver 50 anos. Cara, que sejam mais 50 anos para glorificar a Deus. Não pode ser para desperdiçar. A eternidade a gente já tem, vamos combinar isso. Eu já tenho a eternidade, você já tem a eternidade. O que a gente está falando é de viver em saúde para glorificar a Deus. O que a gente está falando é de viver em saúde para cumprir um propósito. Não é só por nós.
Não é saúde só para eu ter saúde, é saúde porque com a minha saúde eu vou testificar das obras de Deus, alguém também vai ver e vai ser salvo, alguém vai ser curado, alguém vai ouvir a palavra, vai ouvir sobre Jesus e daqui a... Da mesma forma que aquela mulher vai falar assim, então, se eu somente tocar nele, se eu for tocado por ele, eu vou ser curado também. Pronto. Mas não é viver por viver, porque não existe vida fora da presença de Deus. É cumprir um propósito, gente. Lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, fala assim, alguns extinguiram a violência do fogo, outros, puseram exércitos em fuga, mas fala também daqueles que foram cerrados ao meio, que foram atravessados por espada, mas todos eles estão na mesma galeria de fé. O que fez diferença? O propósito que eles cumpriram. O que faz diferença? O testemunho. Eles venceram pelo testemunho que deram. O que faz diferença na nossa vida é o testemunho nosso diante das situações. O meu testemunho diante de uma enfermidade é dizer para ela, eu não vou morrer, eu vou viver para um propósito, que é contar o que meu Deus faz. E eu não vou embora dessa terra antes de cumprir o propósito estabelecido por Deus para mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse propósito vai ser cumprido. É propósito. Com base em Colossenses 1, 21 e 22, a gente vai fazer essa declaração. Vamos lá? Jesus é o Senhor da minha vida. A doença e a enfermidade não têm poder sobre mim. Eu sou perdoado e livre do pecado e da culpa. Eu estou morto para o pecado e vivo para a justiça. Aleluia! Com base lá em 1 Pedro 2, 24 e Romanos também 6, 11. Vamos lá? Jesus levou os meus pecados no seu corpo no madeiro. Portanto, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. E pelas suas pisaduras, eu sou curado e íntegro. Meu joelho funciona, meu corpo, meus rins, tudo funciona. Eu sou curado e sou íntegro. É a declaração, baseado em João 10:10 e João 6:63. Vamos lá. Recebi vida abundante. Recebo essa vida através da tua palavra e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde, porque elas são espírito e são vida. Eu tomo posse dessa vida. Aleluia. Baseado lá em Mateus 6:12 e Romanos 5:5. Vamos lá? Estou livre da falta de perdão e da contenda. Perdoo assim como Cristo me perdoou, pois o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Declarações. Aleluia. Nossa declaração de fé. E muitas outras declarações. Muitas outras que eu e você podemos fazer e devemos fazer todo dia. Mas não são só palavras, Se alimenta da palavra, vai buscando cada palavra que Deus já revelou e já declarou sobre sua vida. E aí, cheio disso, quem crê fala, não é? Crê por isso? Nós também cremos, por isso a gente fala porque crê. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Expectativa no coração, a expectativa é que quando a gente fala de cura, quando a gente prega sobre cura, quando a gente ouve sobre cura, a expectativa é ser gerado fé no coração para ser curado. Nessa manhã foi gerado fé no coração, nos corações, para cura, para saúde, para restauração. Então, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que foi enviada, essa palavra que gera cura e que gera saúde em nós. Nós te agradecemos. E nós declaramos, eu declaro cura nessa manhã em nome de Jesus. Restauração de órgãos. Em nome de Jesus, restauração de órgãos. O Senhor é aquele mesmo que falou com Ezequiel. Dá ordem aos ossos, profetiza aos ossos e diz a esses ossos: tornem a viver. Então nós dizemos aqui aos órgãos: tornem a viver. Sejam restaurados no nome de Jesus. Sejam restaurados, órgãos sejam restaurados. Fígado seja restaurado em nome de Jesus. E em nome de Jesus,
torne a funcionar. Ouvido seja aberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma ordem, nós como igreja damos ordem de restauração de vida, restauração de saúde, enfermidade, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E toma posse, porque é teu. Toma posse, porque é teu. Alguém quer esse papel aqui? Alguém quer? Aleluia. Isso aí, dá para ela ali. Isso. Resumindo, ele falou aqui, não esqueça o dia de hoje. Visita depois no YouTube lá, e ouve de novo, e ouve outra vez. E começa a fazer essas declarações. Mas revelação do caráter de Deus. E aí, essa revelação tem que gerar expectativa. Tem que gerar. Eu estou vendo, sabe quando a gente vai numa repartição pública, a gente está resolvendo alguma questão, por exemplo, de IPTU, e aí você vai numa sessão e fala, não é aqui e tal, não é aqui, não é ali, não é ali. E você, então é aonde? Já falei com A, B, C, ninguém resolveu. Aí alguém chega para você, espera aí que eu vou te dar o cartão ou o telefone dessa pessoa aqui, que ele é o chefe aqui, que ele resolve. Fala com ele que ele vai resolver. Depois que você pega esse número, qual que é a sua reação? Você alimenta expectativa. Agora vai. Não é assim? Agora vai, vou falar com quem resolve. A gente já tem esse bilhete. A gente já tem acesso a quem resolve. Gera expectativa. Gera expectativa. Não deixa nenhuma outra voz, outra palavra falar o contrário disso. E o que você ouvir ao contrário, você fala ao dobro da palavra. Se alguém disser, não tem jeito, aí você vem para a palavra e você declara 2, 3 vezes mais que tem, porque o Senhor é Deus que sara. O meu Deus é Deus que sara. Ele dá ordem aos seus anjos em favor daqueles que o temem e os guarda. Mal algum chegará à minha tenda. Eu sou essa tenda aqui, você é essa tenda linda. Você é casa, habitação do Espírito Santo. Mal algum chega. Amém?